Boa noite. Hoje a gente vai falar sobre o novo posicionamento de obesidade e sobrepeso, tá? E tem algumas questões muito polêmicas que eu não sei se você sabe, mas não entrou como recomendação a dieta low carb, nível A de evidência. Não entrou a dieta cetogênica como recomendação para perda de peso. E entrou uma série de outras estratégias, como de densidade calórica, né, alimentação plant-based. Enfim, tem algumas questões que são bem importantes aqui. Então, a gente vai falar um pouco sobre o posicionamento junto, né, daqui vou chamar a Fê, já tá aqui na sala, acabei de ver, que foi uma das autoras que participou, né, e eu acho que além dela ter uma participação muito grande, né, em produção científica na área de sobrepeso, de obesidade, ela também tem muita prática clínica, que ela atua atendendo principalmente pacientes que precisam perder peso, tá? Então, hoje a gente vai falar principalmente, eu não vou ficar falando aqui sobre hipnose bariátrica, não, tá? Vou falar sobre o que funciona, o que está previsto em diretriz, por que dessa tomada de decisão, tá? E sobre como que ela faz na prática dela, tá? E aí, se a gente tiver um tempinho, a gente vai falar um pouquinho da low carb, da cetogênica, enfim. Então, hoje a gente vai falar sobre periodização de estratégias baseadas principalmente no guideline. Então, para quem não conhece, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou mandar, não sei se eu já mandei, pedir para as meninas mandarem. Peraí, deixa eu mostrar. Ó, esse aqui é um novo guideline, ele tem um novo posicionamento, né? Então, ele traz alguns gráficos, são bem legais, falando que não só tem a questão alimentar, que é o que a gente vai falar aqui hoje. Falei um pouco de comportamento com a Ana, semana passada, e vou falar sobre comportamento também com a Luísa Galas, que é psicóloga. Mas você vê que tem um centro aí importante sobre a questão bem comportamental, né? Mas também bastante aí das estratégias nutricionais, que é exatamente o nosso foco de hoje, tá bom? Então, vou chamar aqui a nossa... trazer aqui no consultório, que a Fê também estava com outras questões. Deixa eu apresentar aqui, enquanto ver se ela vai entrar certinho. Vira a câmera. Oi, virar, peraí. Vira aí. Eu tô vendo teu Oi, lunar. eu sempre faço isso. Boa noite, tudo Boa bem? noite, tudo bem? Que feliz estar aqui, segunda-feira. Nossa, meu primeiro dia de Bom, férias. Olha como é que eu começo minhas olha, férias. ai meu Deus, olha que só eu para inventar isso, né? Muito obrigada Ah, por você estar você aqui, pode tudo. né? Muito obrigada por fazer um jabá aqui. A Fê acabou de lançar um livro, né, Fê, de hipertensão, né, com médico, colega. Mas Fernanda, para quem não... Aí, lindo, tá aí nas maiores livrarias, foi lançado, foi na quinta-feira passada, tem quase 10 dias, né? Própria nutricionista, conheço a Fê há bastante tempo, ela é colaboradora da escola há um tempão, né? Tem um curso de bariátrica dela, que é uma das principais áreas de atuação, mas fez doutorado, enfim, em ciências nutricionais da FRJ, hoje, né, faz pós, já está no, sei lá, quinto pós-doutorado, enfim, é pesquisadora da FRJ, atua no programa de obesidade e cirurgia bariátrica do Fundão e né, em alguns outros centros aí particulares. E trabalha principalmente com obesidade, cirurgia bariátrica, gestantes de alto risco. Depois a Fê pode contar um pouquinho mais pra gente, mas hoje a gente vai falar sobre periodização de estratégias, mas com uma base sólida, científica e recém-publicado desse nosso novo posicionamento, né? Que a Fê, enfim, foi uma das autoras, né, Fê? Tem uma participação aí importante. E aí, então, primeiro, tem várias questões que eu quero, mesmo o pessoal que está aqui, né? Saia com uma visão, para quem não conhece, baixo posicionamento. Não quero ficar falando sobre coisas que não funcionam, não. Vamos ali para o cerne, né, da parte dietética do guideline. Então, conta um pouquinho aí como que foi, se você, né, puder, um pouquinho de como que foi a elaboração dele e por que dessa tomada de decisão de entrar a questão de algumas dietas muito utilizadas com uma recomendação menor, como uma cetogênica, uma low carb, e outras dietas que são menos faladas, né, mas que acabou entrando com um nível de evidência maior. Fala um pouquinho aí, ó, William, Fernanda,
Fernanda Matos, a melhor nutricionista do Rio de Janeiro. Entrando aqui, pessoal, obrigada, vocês são demais. Muito feliz, assim, quando eu fui convidada para falar, para escrever, na verdade, foram 2 capítulos do posicionamento, que foi, eu falei sobre dieta cetogênica e falei sobre substitutos de refeição. E esse posicionamento, ele foi elaborado, foi encabeçado pela Renata Bressan e elaborado por diversos nutricionistas, experts na área, e foi, assim, realmente uma conquista, porque, poxa, um guia brasileiro, né, de nutrição e obesidade, teve outro de cirurgia bariátrica, os 2 lançados esse ano, e esse ano os 2 congressos, a Abeso e o Congresso de Cirurgia Bariátrica, que vai acontecer em outubro. Então, realmente é uma felicidade enorme ser chamada para escrever nesses posicionamentos, nesses guias, nesses consensos. Isso só mostra como que estamos muito carentes mesmo de informação. Quando eu falo, poxa, é o primeiro guia brasileiro, o primeiro posicionamento brasileiro em nutrição, em 2023, né? Puxa vida, que conquista! Então, assim, é do Brasil para o mundo e eu espero que todo mundo possa aproveitar. Esse posicionamento, ele tem 53 páginas e isso, o artigo científico, porque o posicionamento que todo mundo pode baixar lá no site da Abeso tem perto de 100 páginas. Então, assim, realmente é um material muito rico, com muita evidência científica, a Anne sabe disso, né? A gente ali, ó, baseados em evidências científicas. Então, a nossa clínica, é claro, né, que a gente tem o feeling do tratamento, a gente tem são 17 cirurgia bariátrica, senso. Precisa ter um direcionamento, e é isso que a gente tentou trazer. Um direcionamento também, não só para nutricionista, para outros profissionais da saúde. Foi muito desafiador escrever esse posicionamento, porque reunir informações atuais, e na hora de publicar, a gente sabe que aquilo que foi escrito lá atrás, a gente precisa atualizar novamente, não é fácil. Quem publica sabe disso. A gente tem o entrave das publicações científicas, tem o entrave da publicação do livro. Vou até trazer meu livrinho aqui, ó. Ah, meu livrinho. Foram quase 2 anos preparando esse livro e foi lançado quinta-feira passada. Foi um sucesso, todo mundo gostou de tudo, estava tudo maravilhoso. Então, assim, são aquelas conquistas, né, na nossa área que vão deixando a gente muito orgulhoso, poxa, de fazer parte dessa história. E, claro, todos os meus colegas brilhantes da área, com quem eu tenho o prazer de trabalhar, sempre contribuindo. Pode não estar contribuindo de forma efetiva e direta, mas ali nos bastidores, né, é aquela conversa no hospital, é aquele bate-papo, né, no congresso. Então, assim, uma troca riquíssima. Agora, Anne, eu vou te falar, sabe quem mais ensina pra gente? Não são os professores, são os alunos e são os próprios pacientes. Quando eles perguntam, quando eles têm dúvidas, quando eles desafiam a gente. Então é isso que a gente vai falar hoje, né? Essas estratégias e desafios. Conta aí o que ficou aí como recomendação. Acho que vamos estimular todo mundo aqui, ou ler em inglês, né, o resumo, ou a publicação, ou o posicionamento que está disponível, né, em todos os sites, vocês acham no Google também com muita facilidade. Mas o que ele traz aquela tabela inicial, com aquele resumo, né, das evidências que são recomendações e que tem um nível de evidência maior. Como que foi essa decisão aí, por exemplo, de colocar, por exemplo, a dieta plant-based como uma recomendação, a dieta mediterrânea como uma opção, né? E a dieta low carb, a dieta cetogênica, que são as mais famosas para promover perda de peso, ela vem com um peso científico menor. Como que você vê isso, Fê? Pois é. Conforme a gente vai reunindo informações... Desculpa, passou uma moto aqui bem barulhenta. Conforme a gente vai informações e conforme a gente vai acompanhando esses estudos que a gente chama de estudos longitudinais, e aí uma vez que a gente reúne uma série de evidências científicas, clínicas, e a gente promove uma revisão sistemática com meta-análise, a gente vai começando a ter um desenho sobre aquele tratamento. Então, assim, a dieta mediterrânea é aquela dieta mais estudada
né, eu diria mais estudada no mundo, inclusive, uma das mais antigas que nós temos, e ela já tem uma comprovação científica muito bem caracterizada em relação a doenças cardiovasculares. E aí começaram, a partir de 1993, a trabalhar com o estudo da Mediterrânea para desfecho em doenças crônicas, entre elas a obesidade, e veio o Predimed Plus. Eu aconselho todo mundo a procurar sobre o Predimed Plus, que é a dieta mediterrânea em obesidade, e o MedWeight, que é um outro termo muito utilizado no PubMed, nos artigos científicos, para acompanhar esses pacientes em relação à manutenção de peso. Então, olha que interessante, né? Olha onde a dieta mediterrânea chegou. A dieta DASH é aquela dieta que é muito bem caracterizada para pacientes hipertensos. Só que eles viram que eles têm uma pegada muito interessante na síndrome metabólica. E se a gente avaliar as premissas da Mediterrânea e da DASH, a gente percebe que são dietas muito numa linha anti-inflamatória, ativando vias anti-inflamatórias. E se a gente pensar no paciente com obesidade, o paciente com obesidade é um paciente inflamado. É um inflamado crônico, de baixo grau, mas inflamado. Então, esses tipos de dieta parecem trazer realmente benefícios para a saúde em geral do paciente. Em relação à perda de peso, vai ter um impacto. Mas se você não tiver um controle calórico, e é onde eu já pego a deixa para falar, né, do controle de uma dieta com baixa densidade energética ou o déficit calórico. Não é a mesma coisa. Parece que eu estou falando a mesma coisa, mas eu não estou. Uma dieta com baixa densidade energética, ela pode ser saudável ou desequilibrada, assim como o déficit calórico. A questão é que se eu retiro de 500 a 1.000 calorias da dieta, eu promovo uma perda de peso nesse paciente, uma vez que ele vai consumir menos calorias e, claro, associado a uma dieta balanceada, eu vou conseguir fazer com que ele perca peso de forma efetiva. Então, no posicionamento, sinal verde, né? Déficit calórico, dieta DASH, mediterrânea e plant-based. Porque uma dieta à base de vegetais é uma dieta anti-inflamatória. Então, todas elas vão nessa linha. Todas elas culminam, né, nesse ponto final. Tá, é uma dieta à base de alimentos de origem vegetal, com muitos compostos bioativos e todos eles atuando em via inflamatória. Isso é muito bacana. E acabam que todas elas entram no conceito da densidade calórica baixa também, né? Exatamente. Estamos trabalhando com vegetais. Estamos trabalhando com alimentos com densidade energética baixa. E claro, se a gente pensar nas premissas de todas essas que eu falei, plant-based, a dieta mediterrânea e a DASH, todas elas têm essas premissas de uma dieta saudável, com nada ultraprocessado, pouco industrializado, priorizando alimentos naturais. E o que você vê, até nesse novo posicionamento, ele traz a questão dos ultraprocessados também, né? Enfim, desde 2014 a gente ganhou esse presente, foi o Guia Alimentar, e nesse posicionamento ele já traz a questão dos ultraprocessados como um dos pontos importantes de se, enfim, organizar, restringir, replanejar, substituir. Como que ficou? Como que você vê esse ponto aí? Sim, esse posicionamento ele é muito rico. Eu aconselho todo mundo a ler, até que não é nutricionista. Eu aconselho a ler esse posicionamento. Eu acho que ele é de uma utilidade pública absurda. E ele vai muito de encontro com o guia brasileiro. Então, falando, né, do fast food, ultraprocessado e bebidas açucaradas, eu acho que foram 3 pontos muito importantes que o posicionamento levantou a bola e falou: não é recomendado ter esses produtos no nosso habitual, por assim dizer. Sendo que os processados, os ultraprocessados, realmente eles falam assim, é um pouco mais categórico. É evitar mesmo, né? Bebidas açucaradas também é interessante evitar, porque ela acaba caminhando junto com a questão do ultraprocessado, assim como o fast food. Então, assim, não é para fazer nenhum terrorismo nutricional, tá? Eu acho que é muito importante, a nossa fala tem que ser essa. Somos seres humanos, estamos na vida, estamos, né, temos nossa vida social, saímos, né, vamos para a festa junina, comemos hambúrguer, milho, salsichão, pipoca. Então, assim, estamos na vida. Porém, esses alimentos, eles não são recomendados estar no nosso dia a dia. Eu acho que esse é o grande ponto. E já tem muita documentação na literatura, né? Já é bem documentado na literatura que sim,
a participação de fast food, ultraprocessado e bebida açucarada pode aumentar em média de 500 a 1.500 calorias, e isso vai culminar no ganho de peso. Então não tem como E é um contra volume isso. grande, né? Ah. E me fala sobre a questão do. Você que escreveu o capítulo, né? A parte da cetogênica, teve uma colega que escreveu sobre a dieta baixa em carboidrato. Como que você vê isso? Assim, eu tenho recebido alguns pacientes aqui no consultório, cada vez mais, de pessoas que têm uma fobia do carboidrato, assim, muito, muito, muito grande e ocasionada pela restrição em algumas fases da vida, né? A gente Sim. entende que pode ser uma opção, ela está dentro, ela acaba não sendo recomendada ali como um grau de evidência alto. Como que você vê essas duas estratégias na diretriz? E eu queria que você adicionasse a fala da diretriz à sua prática. Você vê essas estratégias dentro de uma periodização. Então, vamos lá. Me diverti muito escrevendo sobre dieta cetogênica, porque eu adoro essas coisas polêmicas. Adoro uma polêmica. E aí eu falei, vou escrever sobre a dieta cetogênica. E foi um presentão que me deram. A low carb também é outra polêmica, porém uma polêmica aceitável e uma polêmica mais utilizável, né? Mais praticada, por assim dizer. A dieta low carb ela é realizada há muito tempo, desde a época do Dr. Atkins, lá em 74. E aí ela foi revista novamente pelo Dr. Dukan na década de 2000, por aí. E aí, atualmente, já tem protocolos e hoje as pessoas conseguem entender um pouco melhor e já temos muitos estudos em longo prazo sobre a dieta low carb. Vou falar dela primeiro, depois eu falo da cetogênica. Por que eu vou falar da low carb primeiro? Porque o grau de evidência dela pode não ser um grau superior, mas ela é recomendada. Ela está escrito assim, pode ser recomendado, não é aquele recomendado grau de evidência A, como eu falei das outras, mas ela é interessante, até porque ela promove uma perda de peso inicial muito bacana. E agora, trazendo para a prática clínica, quando você vai tratar um paciente com obesidade, eu tenho alunos aqui na sala e eles, né, vão lembrar dessa frase que eu falo em todas as aulas, promova uma perda de peso de pelo menos 10% no início do tratamento, antes que todas aquelas adaptações metabólicas comecem a acontecer. E aí o corpo começa a ir de encontro, né? Começa a trabalhar contra a dieta e todas as terapêuticas que o paciente vai fazendo, medicamento, atividade física, porque isso acontece, isso é fisiológico. Perder peso é antinatural. E por que é antinatural? Porque eu estou perdendo energia. Meu corpo não quer perder energia, ele quer acumular energia. Ele quer guardar energia, eu preciso de energia. Sem energia eu não faço nada. Então essa é a ideia, né? E aí o corpo ele vem com contrarreguladores para fazer com que esse peso estabilize e você comece até a ganhar peso novamente. E aí nessa fase a gente precisa de outras estratégias. Então, agora falando da cetogênica, apesar da cetogênica não ser, digamos assim, recomendada, ela pode ser utilizada e monitorada. Uma vez que ela tem começo, meio e fim. E a gente sabe, né, Ania? Poxa, a gente trabalha ali com obesidade, o paciente precisa perder 50 quilos, aí ele perdeu 20 quilos, aí empacou. Ele tem 30 quilos pela frente. O que eu vou fazer? Eu vou diminuir mais a caloria? Ele não vai comer nada. Eu vou fazer uma dieta mais hiperproteica? Eu vou correr um risco de não ter carboidratos o suficiente para ele aproveitar até mesmo essa proteína. Então, eu posso utilizar outras estratégias. Eu tenho várias. Só que entre elas, já tem sendo bem estudado a questão da cetogênica para perda de peso. E uma perda de peso rápida. E uma perda de peso de 80% do que você precisa perder nos 6 primeiros meses, nas 6 primeiras semanas. Poxa, isso é coisa pra caramba. Então, talvez a cetogênica, bem orientada, pelo amor de Deus, bem orientada, com alimentos, com gorduras de boa qualidade, porque o pessoal erra demais na cetogênica e aí só piora a sua situação. E precisa ser monitorado com um aparelho que você vai medir a cetose, as cetonas no sangue todos os dias. Você precisa medir para saber se você está em estado de cetose. Se você sair do estado de cetose, acabou a ideia, né, e o objetivo da dieta cetogênica para perda de peso. E ela tem começo, meio e fim.
Porque tem muita gente que vai fazendo a dieta cetogênica, sei lá, de segunda a quinta, demora 3 dias para entrar em cetose, quando entra na sexta-feira sai com pizza, com doce, e isso é bem negativo. Só para mostrar aqui para o pessoal, esse aqui é está em português, né? O posicionamento completo, você vê, olha, baseado em macronutrientes, low carb, cetogênica e baixo de índice glicêmico. Não sei se você está conseguindo ver, Fê. Tô. Então, ele coloca como não recomendado pela BESO, né? Sim. Então, tanto no documento que foi publicado recentemente, ele traz aqui a história da low carb cetogênica, como tem algum grau de evidência, mas não existe a recomendação, né? Enquanto você pega uma dieta, e aí depois você vai falar um pouquinho mais pra gente, da ou do substituto de refeição, parece que ele já traz uma recomendação, né? E é importante a gente, lógico que, né, a Fê está trazendo aqui, né, bastante da participação dela, a gente entender que a diretriz ela serve como né? Não é que eu vou pegar isso aqui e vou colocar ao pé da letra, né? A gente pode ter alguma aplicabilidade desde que bem indicado e bem acompanhado o paciente. Então, do meu ponto de vista, eu me assustei quando eu olhei e falei, caraca, eles estão colocando como não recomendado, mas se você lê o documento na íntegra, tem uma série de informações ali que trazem, como a Fê falou, né, de uma perda de peso expressiva, né, e o que vai ser feito junto desse processo. Vai ter uma parte de um acompanhamento psicológico, o que vai ser previsto depois, né, vai ser uma cetogênica seguida de uma mediterrânea, vai fazer a cetogênica por um período, que é um pouco disso, né, dessa periodização, né, Fernanda? Isso. E você falou assim, você tocou num assunto muito importante. O que eu faço depois da cetogênica? Né? Então, o ideal é que você entre com uma dieta mais anti-inflamatória. Então, você pode sim utilizar a mediterrânea e pode utilizar uma vegetariana. E aí, imagina o choque para o paciente. Caramba, eu vou sair de um consumo de carnes, gorduras, para um consumo de vegetais. Né? E, claro, toda dieta vegetariana, a gente acaba correndo um risco de ter uma quantidade de carboidrato um pouco alta. Então, é possível fazer uma vegetariana hiperproteica. Tá? Então, assim, o nutricionista ele consegue trabalhar não só com alimentos, mas a combinação desses alimentos e suplementação, isso é fato. Então, o paciente não precisa ficar receoso, muito menos o nutricionista, porque nós temos, o nutricionista, né, tem ali uma base muito assertiva em relação de quais os alimentos, qual o cardápio cetogênico que ele vai promover, com o tempo certinho, acompanhado pelo médico, avaliando exame de sangue, porque os benefícios eles têm que se sobreporem aos riscos e não ao contrário, os riscos se sobreporem aos benefícios, caso contrário, esquece. E aí, logo em seguida, anti-inflamatória, porque uma dieta cetogênica é inflamatória, e por isso que ela não é recomendada. Mas, como eu falei, a gente deve aliar o consenso com o bom senso. Então, o consenso, ele te direciona, ele não recomenda, mas se você ler na íntegra o posicionamento, você vai ver que sim, ele pode ser uma estratégia de periodização, como você mesma colocou. E a gente pode trabalhar também com low carb, pode trabalhar com substitutos de refeição. E eu posso falar um pouquinho do substituto, Anne? Com certeza. Conta pra gente. Porque é polêmico esse negócio de substituto. É considerado processado, não é considerado processado? Porque as pessoas estão cada vez mais com medo, né? Outro dia eu fui falar, não, vamos usar o whey para complementar. Não, o whey é ultraprocessado, porque o whey tem não sei o quê. Então, né, hoje mesmo eu atendi uma menina de 7 anos e veio o pai e a mãe. Gente, eles tinham tanta discordância de alimentação. Porque a batata palha é batata, não, batata palha é processada. E eu aqui, e eles dois, falei, gente, não vai funcionar. Então, conta aí o que são esses substitutos de refeição, como usar, e por que entrou, tem um asteriscozinho ali, mas entrou como uma opção para a gente estar trabalhando com os pacientes. Então, toda vez que eu falo, é engraçado as falas, sabe? Dentro do consultório doutora, posso usar substituto de refeição? E na sala de aula, gente, vocês aconselham substituto de refeição? É muito engraçada a visão do paciente e a visão do nutricionista. O paciente, super top, adora por ele, bebia shake o dia inteiro. Já o nutricionista, não, absurdo, de jeito nenhum, não pode. E assim,
A primeira coisa, o que é um substituto de refeição? Quando eu falo substituto de refeição, qual é a primeira coisa que vem na cabeça? Se alguém puder Pode escrever falar. aí, vai ser ótimo, Ah, não, tem o Herbalife. né? Primeira Esse coisa, canal gente, aqui é meu, esse canal aqui, Fê, esse canal é meu, eu posso falar o que eu quiser, entendeu? então tá. Então, assim, Fala quando aí, pensa em fala aí. substituto de refeição, vem cá, né? Como você falou, né? A Herbalife da vida, né? Entre outros shakes que vendem por aí. E aí eu falo assim, gente, então vamos lá, substituto de refeição. Não é substituir uma refeição? Substituir pelo quê? Ah lá, shake. Precisa nesses lanches, olha, André Nutri, né? Então, assim, quando eu falo em substituto de refeição, eu penso em substituir aquela refeição, mas que esse substituto seja à altura, né? Então, por exemplo, vamos pensar que à noite eu ia dar uma sopa. Tem a sopa, tais, tem legumes, fibras, vitaminas, minerais, proteína, carne, frango, não é isso? Tem os temperinhos. Aí eu pego à noite, a pessoa ela não digere muito bem à noite, comida. E aí eu viro para ela e falo assim, vamos fazer uma vitamina? E aí você vai bater cenoura, laranja, vai colocar um scoop de whey protein, vai colocar psyllium, fibra. Aí eu começo a criar um shake super assim, com uma saciedade maravilhosa, gostoso. A gente pode temperar esse shake. E aí a pessoa toma aquilo à noite. Então, assim, é um substituto de refeição. Tudo que tem no meu pratinho de sopa, no meu pratinho de comida, eu vou ter ali. E se eu pego um sanduíche com pão integral, ou com tapioca, coloco gergelim, chia, coloco salada, tomate, aí eu coloco frango desfiado, com orégano, cúrcuma. Olha que sanduíche maravilhoso, um molho delicioso de mostarda e mel. Olha que delícia. Então, assim, é um substituto de refeição. Então, eu lembro que eu peguei dois assuntos polêmicos do posicionamento. Sim. Peguei de propósito, porque nós, como nutricionistas, temos condições de desmistificar certos conceitos já pré-formados e conseguirmos ir por uma outra direção com o olhar do nutricionista. Tem gente que não gosta de comer. Vira para mim e fala, se eu pudesse, eu bebia o dia inteiro líquido e tomava comprimido. Eu faço o que com essa pessoa? Obrigo ela a comer? Obrigo ela a fazer as coisas? Ou, com o tempo, eu vou reeducando essa pessoa com estratégias iniciais para o que ela quer, e no momento que ela for se motivando, aí vem a parte do comportamento. No momento que ela for se motivando, vendo o resultado, a gente consegue avançar nesse conhecimento em nutrição com ela. Aí vem a parte de educação nutricional, que é a base do nutricionista. Gente, dieta, é só ir no Google. Dieta cetogênica, mediterrânea, DASH, shakes, shake proteico e por aí vai. Mas, como eu vou utilizar isso? Não adianta eu comprar um móvel e não ter um manual para usar. Eu vou montar ele vai ficar montado todo errado. Eu posso até montar, mas vai ficar errado. Vai ficar torto, vai ficar, caindo, não vai ficar legal. Então, é mais ou menos isso. Nós somos o seu manual. Usa a gente, usa o nutricionista para poder melhorar a sua vida. Maravilhosa. Maravilhosa. Então, olha, a gente já falou aqui sobre as principais estratégias que estão com recomendação nível A1, A2 e que são recomendadas pela Beso, no iniciozinho da live. Falamos sobre a cetogênica, low carb, sobre agora substitutos de refeição. E são moedas para o profissional nutricionista. Ele vai precisar saber como utilizar, quando utilizar, e por quanto tempo utilizar. E aí a Fê trouxe essa ideia que eu achei legal do manual, porque às vezes a gente quer fazer as coisas por conta própria, As pessoas começam a tirar carboidrato, e aí tentam a cetogênica, aí vão tentando, e aí demora que desiste tudo, aí chuta o balde. E o apoio do profissional, ele acaba ajudando a dar esse suporte, esse guia, E às vezes trabalhar com uma estratégia mais restritiva, se ele julgar que é interessante e que o paciente vai tolerar e não vai desenvolver um comer transtornado por conta disso, que esse é um ponto importante que a gente viu na semana passada. Então, muitas vezes as pessoas vão fazendo dietas por conta própria ou até com profissionais, mas que já começam ali
entra numa low carb, depois quando come carboidrato se sente culpado, e aí quer fazer jejum no dia seguinte, porque, né, para poder fazer método compensatório, e aí começa a fazer mais exercício, porque comeu mais carboidrato, e aí vira um inferno a vida, de verdade, assim. Eu, como nutricionista, tipo, paz, né? E eu acho que o profissional ele pode dar esse apoio, né, para que faça as coisas com cuidado, faça uma boa avaliação nutricional para entender quem tem indicação e quem não tem indicação de determinadas estratégias, né, porque as estratégias estão aí. Põe no chat GPT, dieta com 1.700 calorias, cetogênica, rica em gorduras boas. O chat vai dar. Agora, qual é essa indicação? Né? Tem indicação? Por quanto tempo? E aí, eu acho que a Fê trouxe bastante dessa veia aí, desse cuidado de um olhar para exames laboratoriais, olhar para anamnese, olhar para clínica, olhar para, enfim, para o indivíduo, né? Porque eu acho que as ferramentas estão aí, a gente tem que saber como utilizá-las e para quem utilizá-las. Maravilha. Tem uma questão aí que você começou a puxar, né? Ih, meu Deus, aquecimento do aparelho. Ai, a gente não queria que acabasse essa live. Ai, meu Deus. Vamos lá, será que vai desligar? Acho que eu vou encerrar e vou começar de novo, posso? Pode, por mim tudo bem, não tem problema. Até daqui a pouco, gente. Entro de Voltem, novo. gente, voltem. Eu não quero perder isso aqui. Oi, gente. O telefone superaqueceu. Temos um ponto importante para terminar, que é sobre o whey protein e perda de peso. Então a Fê vai voltar aqui pra gente falar sobre esse ponto. Enquanto ela não volta, recado importante, a gente está com as matrículas da formação em emagrecimento e comportamento abertas, tá? O curso começa início de agosto, mas a gente já está com as matrículas abertas com valor promocional. E o pessoal que está aqui na sala agora, eu devia até demorar a falar esse cupom, mas eu vou falar logo que fica salvo, que é o Live Fernanda 10, tá? Que quem quiser entrar para a formação, para dessa primeira turma, tem esse cupom de desconto, tá bom? Então, Live Fernanda 10, vocês entram na formação com 10% só para quem tá aqui escutando agora, tá? Amanhã esse cupom cai. Para casa. Falar um pouquinho, a gente falou sobre as estratégias dietéticas, ela falou do substituto de refeição. Oi? Pronto. Oi, vira aí a câmera. Virei. Ela sempre aparece assim, já entendi. E aí, Anne, o telefone deu problema, né? Conta aí do whey, deu. Vamos Nunca lá. mais tinha dado, mas enfim. Não, só pra gente poder finalizar, né? Eu não podia deixar de falar do whey. Eu falei, não era que eu falar do whey, mas vamos lá, deixa eu falar do whey. Sim, o whey protein pode ser considerado como um alimento ultraprocessado, afinal de contas, ele passou por uma série de processos, então ele é um elemento pozinho, né? Só que ele é uma proteína de excelente qualidade. E dependendo da matéria-prima e do seu processo, do seu processamento, o whey protein ele pode ser de boa qualidade e não trazer malefícios para a saúde, salvo aqueles que talvez tenha na lista muito corante, muitos aditivos, né, muito adoçante. Aí sim, quanto mais clean label, né, que a gente chama, que é uma lista de ingredientes menor, melhor. E o whey protein, por ser proteína, e a gente já sabe, né, que a dieta do paciente com obesidade é pautada numa dieta hiperproteica, ele é um coringaço da dieta. Então, assim, minha fala não é o whey protein emagrece. Essa não é minha fala. Mas ela é um coadjuvante num cardápio para promover o emagrecimento. Porque ele vai tornar esse cardápio mais hiperproteico e a dieta hiperproteica ajuda no processo de perda de peso no paciente com obesidade por N razões. A proteína estimula a saciedade, estimula hormônios importantíssimos na via da saciedade. Também é um alimento que é o alimento mais termogênico que a gente tem na natureza. Ele tem uma termogênese induzida pela dieta altíssima, quase 30%, e ainda por cima sacia. Então, o whey protein ele é uma estratégia interessante por conta disso. É gostoso, tem gente que super se adapta, você pode colocar em refeição, você pode tomar em vitaminas, enfim, ele é um coringaço realmente para uma dieta hiperproteica. Obrigada, Fê. É claro que hoje a gente acabou trazendo uma ênfase maior nas estratégias dietéticas, nutricionais, tá? As opções
que entram ali como recomendação a um de evidência, mas entendendo que o posicionamento, ele traz ali quase que a metade dele falando sobre questões comportamentais, tá? Então é só para a gente também não ficar aqui falando sobre e não dá um aprofundamento de base teórica que está na diretriz, tá? Então, tem bastante coisa sobre controle de estímulo, a questão da recompensa, sobre monitoramento, né, Fê? O tamanho de porção, várias questões ali que, dentro Importância dessa do nova café da turma, manhã. exatamente, pular ou não. Então, assim, dentro até da nova turma da formação em emagrecimento e comportamento, que vai começar agora em agosto, eu acabei trazendo, fiz uma grande mudança, né, no curso, trazendo mais essa veia comportamental. A Luísa, até que está aqui, ela vai dar o curso ali de habilidades de comunicação para profissional de saúde, né, para o nutricionista, como que a gente coloca a entrevista motivacional, a parte de comunicação não violenta, enfim, tem muitas questões importantes de cunho comportamental que a gente não trouxe aqui, tá na diretriz, tá? Eu conversei com a Carol semana passada, né, com a Ana semana passada, e vou conversar com a Luísa semana que vem, um pouquinho mais dessa questão comportamental, tá? Só para vocês não acharem que a gente está com uma abordagem reducionista na nossa fala, tá? Isso é muito importante. A Fê também é amante aí da parte comportamental, e não dá para não ser, porque dentro da diretriz, a parte comportamental tem um peso muito grande, tá? Então, só para deixar claro aqui, lembrando do cupom do Live Fernanda 10, para quem quiser entrar na formação hoje, usa esse cupom. Né? A Luísa está aqui no Pensando no Jantar, que é o Insta dela, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas habilidades e como trabalhar, né? Porque às vezes tem um apelo, né? Qual é a ferramenta comportamental? Vai muito além de ferramenta, tem questões ali, muito de habilidade de comunicação que o profissional precisa desenvolver. Estou vendo várias pessoas queridas aqui. Boa noite, gente. A gente está correndo aqui porque eu estou com medo do meu telefone superaquecer de novo. E eu tô Mas sem tem a back primeira aqui, não tô com live, a primeira live, né? A gente falou pra primeira live caramba. está salva, falamos É, muito. Falamos sobre posicionamento e, ó, vou mandar o posicionamento em português, né? Que foi publicado no início do ano, ou no final do ano passado, e o posicionamento em inglês, né? Que foi publicado agora, tem uma pequena modificação dos dois, né? Alguns ajustes, mas foi publicado agora em junho, no dia da Beso, né? Acho que num sim. dos dias do Congresso da Beso, que ele foi publicado. Então, acho que vale a pena a leitura e a Fê ainda reforça sobre que é um documento legal, tanto de pacientes, pessoas interessadas, é uma informação de qualidade, fiel, que a pessoa, que o leigo, o público em geral pode ler, tal como o guia alimentar, mas é a leitura obrigatória dos profissionais de saúde, né? Fala um pouco de estigma, enfim, traz uma série de outras questões que são muito importantes. Vou fazer aqui mais uma, depois eu vou deixar a Fê falar, mas lembrando que que eu ia falar? Já não lembro mais. Não é um posicionamento que fala de bariátrica, apesar da Fê, né, ter uma fala, né, na apresentação dela, eu trouxe aí um pouquinho, né, da Fê, a professora da escola, tem um curso só de cirurgia bariátrica, nutrição e cirurgia bariátrica. Então, para quem tiver interesse, depois, né, tanto no meu perfil quanto no perfil dela, tem link para vocês conhecerem um pouco do curso. Fê, quer dar uma chamada final aqui, só para a gente não ser derrubada de novo pelo superaquecimento do Galaxy? Então, eu quero agradecer essa oportunidade de poder falar do posicionamento. E sim, nós temos o posicionamento da obesidade, temos o guia da bariátrica, os dois lançados esse ano. Baixem. Agradecer, porque eu adoro falar sobre esse assunto, eu adoro trazer a minha prática clínica, eu adoro trazer os meus anos de estudos, né? Eu acho que quando você olha para um professor e pensa assim, ele é professor, ele só estuda, né? Faz mestrado, doutorado, pós-doc, deve viver dentro de um laboratório. Não, a gente está pesquisando para trazer isso como utilidade pública. Esse livro, né, Vivendo com Hipertensão, é um exemplo disso. É um professor, Maurino Leite, professor da FRJ, nefrologista, incrível, né? Ele trouxe aqui anos da vida dele. Imagina quantos anos que ele não trouxe, né, para esse livro. Então, sim, a gente estudar, né, e trazer a teoria para a prática. Eu acho que essa é a grande sacada do profissional hoje em dia. Antes era meio que separado, quem estava na prática, quem estava na universidade. Agora não. Agora os saberes, né, eles estão todos misturados e, claro, né, onde eu vou buscar esse conhecimento?
Então, pessoal, busque em fontes corretas. E o Instagram, estamos aí na mídia. Eu estou vendo aqui vários médicos renomados entrando aqui na live, vários nutricionistas renomados, psicólogos, educadores físicos. Segue essa galera, pergunta, sabe? Todo mundo responde, lê os seus posts, porque são posts de qualidade. Então, eu acho que a informação hoje em dia de boa qualidade está aí. E é isso, Dani. Obrigada. Me chama de novo para a gente falar do vinho. Não, o encontro é ao vivo, tá? E só nós duas. Tem muita coisa para conversar, né? Depois, a próxima live que a gente fizer, a gente vai fazer juntas também, como a gente tinha planejado hoje, combinado? É verdade. Juntas, praticamente juntas. Esse negócio de live, uma Jardim Botânico, outra em Ipanema, já é pandemia isso. Temos que... moramos no mesmo estado a 3 quilômetros de distância. Sim? No estado não, né? Quase que vizinhas. Gente, boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada, Fê, pela sua fala. E vamos embora consumir essas evidências e diminuir esse abismo da prática e da teoria, né? O nosso papel aqui. Beijo. Beijo. Boa noite, pessoal. Beijo.